Olá, empreendedores! Você sabe como crescer o seu negócio rápido sem colocar dinheiro? Esse vídeo vai falar sobre isso e ele vai vir com dicas que servem para qualquer negócio. Eu sou a Maísa Ávila, prazer, e eu dou dicas de marketing para profissionais autônomos conseguirem tratar o seu pequeno negócio como uma grande empresa. Essa dica de hoje vai para você que está no momento no qual você não pode colocar dinheiro no seu negócio, tá complicado. Tá complicado investir, né? Mas que você precisa de um retorno rápido, como a maioria dos brasileiros. E se você não sabe nem por onde começar, tá perdido? Fica aqui comigo, tá? Fica aqui porque esse vídeo é pra você. Primeiramente, marketing não é mágica, viu, gente? Você precisa acreditar, você tem que tratar e como um negócio mesmo, de verdade, tá? Você tem que separar verba de marketing, tem que dar atenção, tem que se dedicar, tem que separar um tempo mesmo e analisar. Esse vídeo não trata de verba, tá? Mas é isso. Quando eu pego um negócio para analisar, a primeira coisa que eu peço são as métricas. Bom, eu só peço, porque na maioria das vezes as empresas não têm essas métricas. E é impossível analisar um negócio sem números, sem dados. Quem não gera e não mede, então cadê o histórico? Chilique superado. Enfim. Eu preciso das métricas e aí, em posse delas, eu dei uma olhada no quanto que a empresa investiu nos últimos 30 dias, em quanto foi o faturamento, em qual foi o lucro, qual foi o retorno do investimento, que é o ROI. E depois de entender o cenário dos últimos 30 dias, eu busco um histórico um pouquinho maior, tá? Dos últimos 90 dias e, se possível, de um ano também, tá? Se tiver métricas, um ano é o ideal. Porque assim é possível ter uma visão geral da empresa, do que está acontecendo com ela, tá? Isso são coisas que você mesmo pode fazer. Você é o dono do seu negócio. Quem melhor que você para avaliar ele, tá? Então, de preferência, faça as análises mês a mês, avalie todos esses parâmetros que eu falei. Porque assim você vai conseguir verificar o que aconteceu com a sua empresa no decorrer do ano, tá? Você vai perceber coisas que podem mudar completamente o rumo dos seus negócios. Com esses dados mapeados, vai ser possível também entender a sazonalidade do seu negócio. E, por exemplo, o que você faz em um mês que vendeu muito menos do que num outro mês? Considere avaliar primeiro as datas comemorativas, feriados prolongados, variações na economia do país, notícias nacionais capazes de impactar o negócio a longo prazo. Um bom exemplo disso é o coronavírus. Quer exemplo mais real que esse? Então, se você notar que foram variáveis corriqueiras, tá? Como as datas comemorativas e feriados, você vai se preparar para agir com maior voracidade no mesmo período no ano seguinte. E a estratégia, ela vai de você. Fica a critério. Tipo, por exemplo, em dezembro eu vendo muito. Em fevereiro eu vendo pouco. Eu vou focar em dezembro para poder cobrir o mês de fevereiro. Esse é um pensamento, mas tem gente que pensa assim também. Dezembro já é bom, então eu posso despreocupar com esse mês e deixar para agir mais para frente, em fevereiro. Tá, isso é divisão estratégica, é de cada um. Não tem como eu falar qual dos dois vai dar certo sem tentar, sem testar. Então, você precisa tentar descobrir o que funciona no seu negócio, tá? É importante entender a sazonalidade do seu negócio e estar preparado para ela. Você precisa entender o global da sua empresa. Senão, como que você vai saber se você, por exemplo, está numa fase de crescimento, declínio, de estagnação, sem analisar? Essa é a primeira dica. E eu precisei falar tudo isso para você entender que tudo que acontecer de agora para frente precisa estar em constante monitoramento. A partir de agora, você vai notar
cada pequeno resultado que as suas ações te trouxeram, para no fim das contas você entender o que funciona e o que não funciona para o seu público. Então vamos lá ao tema principal desse vídeo. Para crescer o seu negócio sem investimento, você precisa realizar ainda mais ações estratégicas. E o que eu vou falar aqui para você, eu não estou reinventando a roda não, tá? São ações muito simples do dia a dia, mas que você provavelmente se esqueceu como se faz, ou você simplesmente não está dando importância por elas serem tão simples assim. Bora lá então. Uma das dicas é: ande com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Por exemplo, se você é uma nutricionista, então você fez faculdade, você tem colega de profissão, tô certa? Por que você não faz encontros trimestrais com seus colegas? Você passou cerca de 4 anos com essas pessoas, não é? Não é possível que você não vai arranjar umas 2 ou 3 horinhas na agenda a cada 3 meses para se reconectar com essas pessoas. Não é possível. Troquem ideias, acompanhem uns aos outros e divida as boas práticas, tá? Porque ajudar um colega de profissão não te diminui, pelo contrário, gera admiração e reciprocidade. A vida não precisa ser sempre uma competição. Você cresce quando ajuda os outros e você vai se surpreender em como você vai conseguir ser ajudado também. Analisem juntos o Instagram um dos outros, vejam as métricas, comparem, vejam quais posts performaram melhor, quais tiveram maior engajamento, mais salvamento, mais encaminhamento. Então discutam acerca dos conteúdos criados, dos estilos de stories que vocês perceberam maior repercussão, mas não vale só querer ver o do coleguinha e esconder o ouro não. Tudo tem lei do retorno, viu? Então você tem que ajudar para ser ajudado. E não se perde não, que a qualquer momento o seu segmento pode ser citado aqui nesse vídeo e você vai perder a dica, hein? Apesar de que tudo que eu tô falando vai valer para todo mundo, mas continua atento aí, para você poder pegar dicas direcionadas para o seu segmento. Agora é a vez dos psicólogos. Qual que é a maior dor e a necessidade do seu cliente? A maioria deles precisa conversar, não é mesmo? Então instigue o diálogo, faça uma pesquisa, ou melhor do que isso, qual que é a sua especialidade? Que tipo de pacientes você está buscando? Direciona isso. Atraia pessoas que confiem em você, que querem as suas dicas. Tem muita coisa que você pode fazer sem gastar dinheiro. As pessoas que estão com problemas, elas vão se identificar quando você tocar na dor delas. Sabe aqueles posts de brincadeirinhas, tipo um meme, uma imagem legal que representa o cotidiano das pessoas? Sabe esses posts? Usa isso, converta isso em informação, em algo relacionado ao universo da psicologia. Integre a linguagem da diversão com a da informação. Mas, é preciso lembrar que marketing não é só anúncio. Marketing é relacionamento. E, se eu não me engano, os psicólogos entendem essa arte como ninguém. Muitas vezes os pacientes, eles sabem que tem algo de errado acontecendo na vida deles, mas eles nem entenderam que é a hora de buscar ajuda profissional ainda. E é aí que você entra, mostrando que a situação ela já está fora da curva, já passou da hora, se mostrando de confiança. Na hora de se comunicar, você precisa mesclar a sua especialidade com temas comuns, aqueles problemas, sabe? Que atingem a maioria do brasileiro, que são o estresse, a ansiedade, a depressão. Então vai parecer uma súplica eterna minha e eu vou bater muito nessa tecla, mas use vídeos, meus empreendedores.
O vídeo humaniza ainda mais o seu trabalho. Eles ajudam a transmitir uma maior confiança quando a psicóloga aparece na tela. Eles criam uma identificação maior e também uma proximidade maior por parte do paciente com você. E use e abusa de marketing de conteúdo para divulgar informações relevantes, se tornar uma referência, uma autoridade e também para cativar o público, tá? E não se esqueça de não infringir nenhuma norma do Conselho Federal de Psicologia. Mas isso vale para qualquer segmento. Não sejam fora da lei, faça tudo correto, não corra o risco de ser caçado. Se você sair da linha, você pode ter certeza que você vai ser denunciado. Então você faça marketing, mas faça com ética, tá? E fica aqui comigo que tem muitas dicas de vários segmentos inusitados vindo por aí também. O seu pode ser o próximo. Se você vende produtos artesanais como mesa posta, por exemplo, você pode entrar em grupos de Facebook focados nisso. Você já tentou? Esteja em comunidades. Se você não entrou é porque você tem medo de competição, é porque você ainda não participou de uma comunidade antes. Porque as pessoas, elas se ajudam muito lá, principalmente nessas do Facebook, tá? Tem gente do Brasil inteiro, até de fora, e as pessoas não estão preocupadas com competição lá não. Elas querem crescer, retribuir. O reconhecimento e a informação rolam soltas lá, tá? Você, claro, óbvio, vai precisar seguir algumas regras lá dentro, como contribuir, e você vai se surpreender, tá? Você vai poder descobrir, por exemplo, qual é a melhor máquina de costura para determinado tipo de peça que você for fazer, também onde comprar a matéria-prima, em pouca quantidade, tá? E a preço de atacado, esse tipo de informação. Você também pode saber coisas como quais tipos de estampa vendem em determinada sazonalidade. Isso são informações, são simples, mas que valem ouro, tá? Nesse caso, quanto mais compartilhadas as informações, mais valiosas elas ficam. Então vai lá, entra no Facebook, digita lá na barra de pesquisa, mesa posta. Eu aposto que você vai achar coisas como apaixonadas por mesa posta, amantes da arte de servir e assim por diante, tá? Isso vai valer para qualquer segmento, não só esse que eu tô citando. Digita o seu segmento lá agora e eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que agregue falar, tá? E dentro da comunidade você pode descobrir algo que vai impulsionar de vez o seu negócio, eu tenho certeza. E em uma comunidade, você aprende muito com a dúvida do outro e é bem legal isso. Então anota essa dica, que é participar de grupos de comunidade. Ajudar e ser ajudado, tá? Lá vem mais segmentos por aí. Será que o seu é o próximo? Qual que é o próximo segmento? Tchan, 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 tchan. Coaches. Isso mesmo. Se você é um coach, uma opção muito simples que você pode fazer para ajudar o seu negócio sem investimento nenhum é criar uma pesquisa no Google Forms. O Google Forms, para quem não sabe, é um serviço muito legal que o Google oferece, tá? Gratuito, para você criar formulários e distribuir para os seus possíveis prospectos. Então, você vai utilizar esses formulários para entender melhor a sua persona, o que ela busca, quais são as dores dela, as objeções e em quais situações que fariam essa pessoa buscar pelo seu serviço. Mas, desenhe as perguntas corretas, tá? Porque algumas perguntas, assim, se forem nada a ver, elas podem pôr tudo a perder, tá? Ok. Agora, com o formulário pronto e em mãos, agora você entra numa comunidade, mas uma comunidade de pessoas que precisam do que você vende, tá? Por exemplo, se você é um coach de inteligência financeira, você pode entrar em grupos de pessoas que buscam o enriquecimento, tá? Se você é um coach de relacionamento, você pode entrar em grupos românticos, grupos de frases.
de solteiros em busca de amor. Aqui a criatividade, ela tem que aflorar, tá? Vai digitando as ideias que for aparecendo, vai pondo lá na busca e ver o que aparece para você, tá? Tudo nessa vida é teste. Então, se você achou a comunidade perfeita, agora solta essa pesquisa lá para entender melhor, né? O que as pessoas pensam sobre você, sobre o que você vende, entender o que de fato elas precisam, entender a melhor maneira de falar com elas, tá? Você vai estar em contato direto com o seu avatar, isso é maravilhoso. Você vai colher a informação direto da fonte, entender o que precisa ser feito para conquistar mais e mais clientes, tá? Eu acabei de dar uma estratégia completa aqui, tá? De como que serve para o início de vários negócios, e eu tenho certeza absoluta que o que eu disse aqui agora se aplica para o seu negócio também, mesmo que se você não for coach, tá? Bora pro próximo? Advogados. Como ajudar o seu negócio a se desenvolver com pouco investimento? Primeiramente, qual que é a sua especialidade? Você sabe quais são as maiores dificuldades do seu cliente ao decidir contratar ou não um advogado? Você sabe por que eles acabam desistindo mesmo acreditando profundamente que poderiam ganhar a causa? Se a resposta for não, então eu digo para você, descubra as dores e as dificuldades dos seus prospectos. E aí você pode usar isso para responder com o conteúdo que você produz. E ao produzir esse conteúdo, se atente ao código de ética, tá? Por se tratar de assunto de extrema seriedade, seria muito interessante também a criação de um blog, com matérias atualizadas. As pessoas elas buscam muito por orientação jurídica na internet. E com bom SEO, sua matéria pode ser oferecida de maneira orgânica, ou seja, sem investimento em patrocínio, tá? Nessas buscas, você acaba conseguindo captar mais clientes para sua firma. E feito o blog, tá? Atualizado com conteúdos, divulgue o link dessas matérias nas suas redes sociais, tá? Faça versões desse mesmo materiais de forma diferente. Divulgue o vídeo arte, em texto. Avalie a contratação de uma assessoria jurídica num momento posterior, tá? Deixe seu nome em evidência, mas sempre use e abuse do network. Uma maneira muito simples é nunca faltando a um evento jurídico, por exemplo. Conheça e se relacione com todos. Invista na sua imagem e no seu marketing pessoal. Isso com certeza vale para todas as profissões. É básico? É. Mas por que você não está fazendo? Agora é a vez de dar dicas para cerimonialistas, tá? Muito bem, você cerimonialista, antes mesmo do coronavírus, já estava difícil fechar contrato? Você estava oferecendo os seus serviços? Sabe aquele fotógrafo que cobriu o evento que você fez? Provavelmente foi até mesmo você que contratou, não é mesmo? Por que você não usa do poder da amizade e da camaradagem? Um profissional pode ajudar o outro. Peça as fotos do evento que você fez. Afinal, tudo que é visível ali, por mais que foram parar lá por outros profissionais de serviço, foi você que organizou, né? Se a festa ficou daquele jeito, foi porque você deixou daquele jeito. Então pegue essas fotos e mostre pro mundo. Publique elas, poste, se autopromova. Isso mesmo, não tem nada de errado nisso. Afinal, como que as pessoas vão saber que o seu trabalho é bom se você nem mostra ele? Provavelmente a essa altura você já entendeu o tipo de noiva e de empresas que costumam fechar o serviço com você, né? De experiência. Elas prezam por preço ou por qualidade de fornecedor, não importa o quanto que custe. Então haja sempre com transparência, apresentando o melhor custo-benefício, uma planilha de prestação de contas. E não podemos esquecer do serviço personalizado, né? Tá, mas o que isso tem a ver com marketing? Tudo! Você já ouviu falar em prova social? Quando você tem a aprovação do cliente, ele vai falar bem de você, ele vai te divulgar, te indicar, vai virar defensor da sua marca e vai ter um boca a boca. Lá no próprio evento você pode achar convidados que já peçam seu contato e queiram fechar com você.
tá? Mas voltando para a prova social, quando alguém fala bem do seu serviço, acaba passando maior confiabilidade para as outras pessoas que precisam contratar o seu serviço também. Isso vai gerando uma autoridade e com isso o famoso boca a boca vai acontecendo, tá? Com isso, cada vez mais você vai se destacar naquilo que você faz. Sabe essas provas sociais? Divulga elas. Divulga e veja com seus próprios olhos a sua autoridade aumentando. E, quem sabe isso não aumenta junto o número de fechamento de contratos. Eu direcionei as dicas, mas uma coisa não anula a outra, hein, gente? Tudo que eu falei pode ser feito com zero verba. Então faça a análise uma por uma e veja o que você pode aplicar no seu negócio. Essas estratégias, elas vão poder trazer benefícios para você também. Certo? Você não é de nenhum desses nichos que eu citei e não está conseguindo fazer uma correlação com o que eu falei. Ok. Eu vou generalizar um pouquinho mais para ficar melhor para todo mundo entender. Hoje todo mundo vai sair desse vídeo feliz, com muitas ideias para pôr em prática, com a cabeça fervilhando e clicando no link de se inscrever aqui no meu canal, que é para não perder nenhum vídeo recheado de dicas iguais a essas. Isso é coisa rara, hein? Você não vai encontrar isso por aí não. Um conteúdo tão rico, com tantas dicas, tá? Quantas que eu já dei? E quantas ainda estão por vir? Se segura, não desanima, que essa dica é de ouro e é o que você precisa estar vindo por aí, fica calmo. Então me conta, tá difícil saber o que produzir de conteúdo, o que oferecer? Tá bom, sem gastar nada, ainda é possível você conseguir uma chuva de ideias, mas como? Você pode colocar a caixinha de perguntas no seu Instagram, tá? E eu acredito que tem uma grande probabilidade de você não ter usado esse recurso, tá? Incentivando o diálogo com seu seguidor. Eu tô mentindo? Então, a partir de agora, tá? Coloca ela e faça perguntas. Eu não sei se você já reparou, mas as pessoas, elas gostam de te ajudar, tá? Elas respondem as caixinhas de pergunta. E aí fica mais fácil direcionar as informações e ser relevante para quem te segue. E isso custa R$0. Mais uma diquinha agora, faça as lives, gente! O algoritmo das redes sociais ama lives. Corta aqui pra mim, ó. Algoritmo é o sistema que decide se o seu conteúdo merece ou não ser mostrado para outras pessoas, tá? E tem um monte de coisinhas que a gente pode fazer para convencer ele que a gente merece, tá? Eu vou falar disso depois. Então, continuando. Se você for fazer as lives, não se esqueça de publicar no feed e nos seus stories divulgando o dia e horário que vai acontecer, tá? Ai, mas eu tenho vergonha, mas eu não quero fazer isso. Eu também não queria ficar aqui, tá? 5 horas editando esse vídeo, recheando de dica pra você, mas são ossos do ofício. Tem que ser feito e pronto. Tá, voltando, chega de dispersar. Pra que divulgar a live? Pra você interagir com a sua audiência, tá? Acredita ou não, quando você vê um monte de gente assistindo, vai te motivar. Quando terminar a live, você vai ficar feliz de perceber que o público acabou de te ver te dando um show de conhecimento. Vai ser uma felicidade tamanha ver que eles interagiram com você ao vivo. Muito bom! E você vai ver tudo isso acontecendo, tá? Numa dessas, você vai resolver a dúvida e o problema de alguém. Você vai ganhar um fiel admirador, tá? Isso é uma delícia! Então, quando você for trabalhar nas redes sociais, você pode usar técnicas que favoreçam aumentar a sua relevância. Poste todos os dias. Faça várias stories por dia, em momentos variados. Faça enquetes. E não se esqueça de inserir o CTA, tá? Que é uma chamada para ação. É um comando indicando o próximo passo para quem te assiste, tá? Coloca esse comando em todas as publicações que você for fazer. A ideia é que funciona mais ou menos assim, tá? Você precisa sempre dar uma instrução para quem tá te assistindo, quem tá te acompanhando, quem tá te lendo, tá? Pede ele para conversar com você, que te indique alguma coisa que você estiver precisando. Qualquer interação por parte dos seus seguidores vai dar, ó, um beijinho no algoritmo. E como que você vai descobrir que funcionou? Você vai descobrir isso analisando as métricas, tá?
engajamento, reações recebidas, você vai entender que tipo de conteúdo postar. Então não deixa de fazer testes e sempre olhar os resultados obtidos depois dessas ações diferentes que você fizer. Afinal, como é que você vai saber se funcionou ou não? Ok, Maísa, tô acompanhando. Eu entendi várias coisas que eu posso fazer sem gastar nada para melhorar meus resultados. Que bom, meu querido empreendedor! Eu tô muito contente em estar ajudando, mas não pensa que parou por aí não, tá? Se você caiu nesse vídeo, é um sinal dos céus que você tá precisando adquirir esse conhecimento gratuito que eu tô passando aqui. Fica por aí tranquilinho, que agora nós vamos falar um pouquinho de técnicas de vendas para fechamento de contrato que podem ser aplicadas a variados tipos de negócio, tá? Primeira diquinha. Para melhorar o fechamento de vendas, número 1, tenha um portfólio, tá? Organize a apresentação do seu produto, do seu serviço. Isso é tão básico que eu nem deveria estar falando aqui. Mas alguns profissionais, eles acreditam que deixando o cliente à vontade vai facilitar o fechamento, tá? Não é bem assim. Você precisa entender do que o cliente precisa, estude seu produto, conheça a sua entrega, mostra para o seu cliente que aquilo que você vende de fato pode solucionar o problema dele, tá? É muito diferente quando você fica falando sem parar, tá? Fazendo um monte de perguntas para o cliente, ao invés de realmente propor uma solução para a dor dele. E você acredita, ele vai perceber isso. Fica aqui comigo, tá? Apesar do seu cliente saber o que ele quer, talvez ele não saiba o que ele precisa. Então você tem que entender a problemática de cada cliente, um a um mesmo, tá? Entender para poder propor soluções personalizadas para cada um dele. Bom, até onde eu sei, essa dica ela requer zero dinheiro para ser executada, tá? Nada além de perspicácia e bom senso. Mais uma dica para você de fechamento de vendas, tá? Número 2, guarde o coringa para depois. Imagine você conseguiu um belo lead qualificado, você fez o agendamento, o cliente compareceu e vocês passaram algumas longas horas se conhecendo e negociando. Foi tudo maravilhoso. Nossa, que reunião legal. Quem dera se todas fossem assim, né? O cliente ele tá claramente na sua, mas por algum motivo desconhecido ele ainda não tomou a decisão de fechar com você. Eu acredito que se você está interessado nesse vídeo, é porque você está acostumado a lidar com clientes, tá? E está tentando melhorar o seu negócio. Então, você tem uma mínima experiência que seja para entender que na grande maioria das vezes, um dos principais fatores de hesitação no fechamento está relacionado a preço e a condições de pagamento. Então, nesse momento, eu espero mesmo que no fundo, assim, do meu coração, que você não tenha aberto todas as condições possíveis, tá? Que tenha deixado pelo menos uma gordurinha, porque agora que é o momento de apresentar um desconto, um parcelamento, dar um brinde, de melhorar a condição. Enfim, você vai ter que ter jogo de cintura para entender com qual dessas opções o cliente vai ficar mais propenso a fechar com você. Pergunta para ele, por que não? Porque aqui a venda ela já está praticamente ganha ou perdida, depende do ponto de vista, né? Então, pergunte para ele, busca resgatar a venda ali mesmo, antes de perder ela, tá? A intenção aqui é que o cliente não saia sem se decidir, porque trazer esse cliente de volta depois que ele tiver com outras propostas na mão, com toda certeza vai dificultar muito ainda mais o fechamento dessa venda. E aqui vale uma observação, tá? Essa condição a mais que você vai oferecer, focada no fechamento, ela vai funcionar se o cliente estiver mais inclinado a fechar do que a declinar a compra, tá? Porque se ele não chegou nenhum valor em você, não vai ter condição nenhuma que vai fazer ele comprar de você.
Agora, essa dica de vendas, ela muito bem que poderia ser de marketing, tá? Contorne as objeções do seu cliente. Isso mesmo, se antecipa, tá? Se você estudou bem a sua persona, então eu posso entender que você já analisou os clientes antigos, que extraiu o máximo de informações necessárias. Então você tem dados suficiente para entender em quais pontos as vendas ou fechamentos costumam ser barrados, tá? Então bora lá. Você já conhece seu produto, sabe que ele é o que seu cliente precisa, tá? Mas por algum motivo os clientes não estão fechando com você. Mas você tá com a faca e o queijo na mão, tá? Solte as respostas para as objeções dele muito antes delas serem colocadas. Assim você vai estar antecipando e vai estar cortando logo de cara a chance dele usar esse argumento para não comprar de você. Mas você tem que matar as objeções de uma vez por todas. Não pode deixar brecha. Porque os clientes eles vão usar tudo o que puder se eles estiverem indecisos para não comprar. E fazendo isso, quem vai estar conduzindo a negociação para um cenário extremamente favorável para o fechamento é você, tá? Tá aí. Outra dica de vendas que na verdade ela é marketing puro. Eu vou colocar duas dicas em uma só, que é para você aprender a arrematar de vez e sair fechando todos os contratos e vendendo todos os produtos que você tiver, tá? Você já ouviu falar em gatilhos mentais? Gatilhos mentais são pequenos estímulos que a gente usa na comunicação para poder induzir e despertar comportamentos humanos, tá? É uma área da psicologia que invadiu com tudo o marketing. Quando você usa gatilhos mentais, você consegue incentivar alguém a realizar determinada ação. Ou seja, sair do ponto A, que é onde a pessoa está, onde ela se encontra, e ir até o ponto B, que é onde você precisa que ela esteja. Pois bem, tá? Essa foi uma breve pincelada, mas se você não sabe o que é gatilhos mentais, eu sugiro urgentemente que você estude o que eles são. E eu separei 2 gatilhos que vão ajudar muito a você a vender muito mais a partir de agora. Então anota aí, os gatilhos da urgência e o da escassez. Esses 2 você vai estudar com gosto, com voracidade, vai mergulhar de cabeça neles, tá? Tá bom, Maísa, mas dá uma pinceladinha aí pelo menos, tá? Ok. Sabe quando você vai comprar alguma coisa, ou você vê num comercial de televisão que fala assim, só enquanto durar o estoque, ofertas válidas para compras realizadas somente na data de hoje. Já ouviu isso em algum lugar? Essas frases, elas geram uma sensação de ansiedade. Eu diria que até um pouco de insegurança, tá? No possível comprador. Eu vou frisar uma coisa, porque depois eu não quero ver ninguém me acusando de ter sido imprudente ao passar essas informações para vocês, tá? Gatilhos mentais são armas extremamente poderosas de persuasões, mas elas devem ser utilizadas com extrema responsabilidade. Não vale mentir, não vale enganar. Você só pode falar que seu estoque está baixo se ele realmente estiver baixo. Você só vai falar que a sua turma vai lotar se realmente não tiver espaço para ninguém. E não fala que amanhã você não pode manter o preço, tá? Já pensou que carão que você vai passar se a pessoa voltar no outro dia e vai encontrar a mesma oferta com as mesmas condições que você ofereceu hoje, tá? Se isso acontecer, você vai perder todo o respeito e credibilidade do cliente, tá? Você pode esquecer ele, porque você nunca mais vai recuperar a moral com ele. Não tem choro, não tem reza, não tem vela. Você pode oferecer desconto, pode oferecer prêmio, brinde, o que for, tá? Pode ser até que ele aceite esses brindes para se aproveitar da situação, tá? Mas sua imagem vai permanecer manchada para todo o sempre com esse cliente. Gente, lembrando que nesse vídeo eu falo basicamente sobre ações e atitudes que custam R$0 e que vão te ajudar a conquistar mais e mais clientes, tá? Aumentar as vendas e o fechamento de contratos, etc. Mas vale ficar uma ressalva: não adianta investir em marketing
mesmo sem desembolsar dinheiro nenhum, se você não fizer seu papel. Não adianta nada. O marketing, ele é atração. Ele leva o cliente para o lugar que você precisa que ele esteja, tá? E a partir daí você precisa usar uma estratégia comercial para converter. Isso é com você, tá? Lembra quando eu falei para você colocar a caixinha de pergunta e incentivar a interação com seus seguidores? Pelo amor de Deus, não deixa eles sem resposta, tá? Chamou pro inbox, responde. Responde os comentários, directs, as caixas de perguntas, dá continuidade no assunto, tá? Toda ação realizada na sua rede social, ela dá um beijinho e flerta com o algoritmo. Sobre vendas é muito importante que você crie scripts de abordagem para cada tipo de cliente, tá? Para cada tipo de produto, para cada tipo de serviço, também tem script. Quando você estiver pessoalmente cara a cara com o cliente, faz uma abordagem assim, de pé, sorrindo, tá? É comprovado que o sorriso, ele abre portas e na relação de vendas, ele é capaz de baixar as defesas do cliente. Quando você estiver falando com ele pelo telefone, sorrisão na voz, tá? E em outros meios, dê um jeito de transparecer a sensação de calmaria e prontidão e animação, tá? Isso pode ser útil. Evita usar as abordagens tradicionais, tá? Não fica empurrando o produto a todo custo para o seu consumidor fechar negócio. Mostra resultados, tá? Eles são os melhores argumentos. Dá algum exemplo para ele, mostra case de sucesso. Então, deixa que a pessoa encaixe essa informação que você está dando na realidade de vida dela, tá? Deixa que ela decide se realmente está adequado para o momento da vida dela. Vendeu? Não esquece de parabenizar o seu cliente pelo produto ou serviço adquirido, tá? Ele precisa ter a certeza de que realizou uma boa compra, que ele acabou de comprar bem. Depois da venda feita, não esquece, tá, de acompanhar o cliente. Você teve o trabalho da captação de lead, da tratativa, do convencimento, do fechamento. Você vai deixar terminar por aí? Vai deixar morrer? Tá? Não esquece que é possível de fazer uma revenda para esse cliente. Ele vai ter um valor de vida significativo para a sua empresa. Um parênteses aqui. O Lifetime é uma métrica de marketing e vendas que estima a potencial receita de lucros futuros gerados por um cliente, tá? Esse cálculo ele leva em consideração o valor e recorrência de compras. Tá bom. Mas como melhorar esse número? Fidelizando, tá? E você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Liga para o seu cliente que comprou com você 15 dias depois para saber a experiência que ele teve com o produto. Demonstra preocupação em cuidar dos interesses dele. Tem até um cargo que ele é focado nisso nas empresas. Ele chama Customer Success. Sucesso do cliente. Mas nada impede que você mesmo faça isso, tá? Mas o que você prometer que vai fazer por ele nas ligações, é bom você fazer mesmo. Então, continuando. Vamos falar um pouquinho mais sobre vendas, tá? Você sabe quais são os 3 sinais que o cliente dá, demonstrando que ele está no momento de comprar de você? Primeiro, ele começa a ficar amigável, ele entra na brincadeirinha. Se agora há pouquinho ele estava um pouquinho ríspido, com pouca abertura, agora ele começa a ter maior aceitação, maior proximidade com você. E depois disso, ele faz perguntas sobre o produto, com considerações que encaixam na vida dele. Por exemplo, você acha que o M me serve? Tem tamanho 38? E se eu não adaptar o tratamento? Esse tipo de pergunta, tá? E só nisso você já vai perceber que ele está se visualizando de posse do seu produto ou do seu serviço. E em terceiro lugar, ele vai mencionar as formas de pagamento. Ele vai usar perguntas tipo assim, passa cartão, divide em quantas vezes, parcela a entrada. E depois de passar por essas 3 etapas, você pode comemorar, tá? Porque você já está vivenciando uma venda realizada. Então, você pode ficar atento a esses 3 sinais e buscar por eles. Direciona a negociação nesse caminho e boas vendas, tá?
calma, 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 calma. Tem mais por aí, tá? Agora a dica bônus. Tem informação demais na internet. Deixa eu te perguntar, quando o seu negócio ele tá indo mal, você pelo menos chegou a fazer uma pesquisa para entender os caminhos diferentes que a sua empresa pode ir? Você buscou incansavelmente por termos variados lá no Google? Você analisou a concorrência? Você buscou aplicar novas estratégias no seu negócio? Você abandonou a timidez? Deu a cara a tapa? Você falou com os clientes antigos perguntando o que eles fizeram para escolher o seu negócio, para fechar com você quando eles entrarem para a empresa? Essa dica ela serve para todos os profissionais, prestadores de serviços e empreendedores. Se relacione, tá? Se divulgue, faça parcerias, interaja, tá? Mas se move, gente, faz alguma coisa, não fica parado. Não dá para você esperar coisas diferentes se você tá paralisado ou sempre fazendo as mesmas coisas, tá? E o mais importante que eu vou falar hoje, não se esquece que antes do network vem a amizade, tá? O se relacionar genuíno, o tratar a pessoa como ser humano, tá? São nessas relações de confianças mútuas que pensamentos, ações e segredos de ouros são compartilhados. Você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no meu canal, de dar seu joinha, de indicar para aquele amigo empreendedor que você tem, que ele não está tendo dinheiro para investir, mas que ele está precisando de todas essas dicas que eu dei para melhorar o negócio dele, tá? Eu conto com você para indicar meu vídeo e seu amigo conta com você para salvar o negócio dele. Indica, faz sua parte. E não deixa de aplicar todas essas dicas no seu negócio. Eu acho que ele também precisa, senão você não tinha visto até aqui.